Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter um negócio de sucesso. E hoje temos aqui ele, Luiz Gustavo Bornancin, ele que é especialista em osteopatia com mais de 10 anos de experiência, formado em fisioterapia pela Universidade Dom Bosco, pós-graduado em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. O cara é brabo, hein? Marido da Juliana, pai da Helena, cristão, atleta de corrida e apaixonado por esporte e treino de alta intensidade. Acredito que todos podem ser mais saudáveis mudando poucos hábitos de vida. Roda a vinheta! Nossos patrocinadores oficiais, Move Negócios, mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio. Potencial Pleno, muito mais que negócios, uma verdadeira escola de resultados. E ZTX 14 é o foco no que você precisa. Meu irmão Luizão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade para a gente fazer um bate-bola aqui. Eu tenho certeza que vamos estar abençoando a vida de muitas pessoas hoje aí. Bora lá. Maravilha! Obrigado pelo convite. Vamos estar aqui falando sobre alguns temas muito importantes. E o negócio é fazer tanto homens quanto mulheres mudarem a forma de pensar nos seus negócios. Então, bora pra cima. Nossa, com certeza. Meu irmão, o que eu acredito, né? Tudo na nossa vida é hábito. Esses hábitos, eles geram algumas consequências, né? Então, você como um cara da saúde, né, um cara que entendeu o jogo também, empresário. Cara, o que você acha a respeito disso? Eu estou em razão ou estou viajando aqui? Manter hábitos saudáveis faz diferença no mundo dos negócios ou é coisa da minha cabeça ou uma modinha na minha cabeça aí? Bora lá. Faz total sentido. Sabe por quê? Tudo que a gente faz vai trazer uma repercussão interna no nosso organismo, no nosso corpo de uma forma e também na nossa maneira de pensar. Porque o esporte, seja ele de alta intensidade ou simplesmente aquele esporte recreativo, vai te trazer o quê? Benefícios a longo prazo. De você pensar melhor, agir melhor, raciocinar melhor, dormir melhor. Que é o que hoje a gente tem visto dentro da clínica, muitas pessoas que chegam pra gente e uma pergunta que eu sempre faço: como é que tá a qualidade do teu sono? Não, eu durmo bem. E como você acorda? Bem disposto ou cansado? Não, parece que passou um trator em cima de mim durante a madrugada. Então, trabalhar com o esporte, movimentar o seu corpo vai fazer você pensar melhor e o teu raciocínio como empresário, como empresária, vai mudar também. Com certeza faz muito sentido. Entendi, então não é uma viagem minha aqui. Jamais. Cara, até tem um filme que lançou agora, né, acho que é no Brasil Paralelo, Mundo Paralelo, sei lá, sabe qual que é lá, o Brasil Paralelo, né? Tem a mídia, não sei se é do aquele cara lá os caras falam que é daquele do Érico Rocha, você viu algo desse tipo ou não? O Oficina do Diabo, viu esse filme que lançou agora? Eu já ouvi falar, mas não assisti. É tipo um streaming que ele não tem subsídio do governo, uma mídia paralela mesmo, esse é o jogo, né? E lá, cara, tem uma cena que impactou muito, assim, né, a minha percepção ali, que daí tem lá a escolinha, né, do diabo lá, do mal, assim, né? E eles ficam preocupados quando o cara que acordava às 11 passa a acordar mais cedo, porque tem uma mudança de hábito aí. Sim. E ele fala assim, cara, ó, a gente tem que cuidar com isso daí, ó, essas mudanças de hábitos geram o primeiro passo pro cara mudar de vida. Eu falei, rapaz do céu, cara, faz muito sentido, talvez isso. Né? Então, realmente, Luiz, hoje no mundo dos negócios, cara, eu acredito assim, a real é que é uma insanidade, né? Sim. Essa mente sobre outras coisas também, quem falar que não, Sim. né? E então a gente recebe muito estímulo de estresse, enfim, né? Até esses dias eu fui lá no médico, eu falei assim, doutor, cara, eu tô sentindo umas coisas aqui no coração, cara, vou dar uma olhada aí. Eu falei assim, não, cara, acho que é um sintoma padrão do empresário. Eu falei, não pode ser, pô. Não, porque realmente, cara, a insanidade, a loucura do dia ali nos leva realmente a um nível de estresse, cara, altíssimos, né? Então, e eu encontrei, cara, um escape na atividade física, né? Hoje, cara, eu vivo a minha melhor forma, né? Já cheguei aqui a pesar, cara, 93 quilos, né? Hoje, pô, estou atingindo, assim, cara, o meu ápice eu me sinto bem, sabe? Sim. Cara, eu acordo disposto, meu sono ainda é algo que eu preciso ajustar melhor, né? Mas segundo o relógio aqui tá batendo 80% ali, já é uma coisa, né? Pô, antes era coisa de 50%, cara, dormia muito pouco, dormia mal, me alimentava mal, e hoje eu vejo o reflexo disso, cara, com relação à minha performance,
no dia a dia como empresário. Então, por isso que eu falei, cara, não pode ser coisa na minha cabeça, né? Então, realmente tem muito a ver essa ligação ali e essa importância desse cuidado com a saúde para que a gente possa estar preparado para esses estímulos externos também, né? Sim, demais, porque é comprovado através de alguns estudos que os melhores momentos para você tanto fazer uma leitura quanto esporte são as primeiras horas do seu dia. Por isso que você vê os grandes empresários hoje em dia, eles começam a produzir tanto no esporte quanto na leitura nas primeiras horas ali, de 5 horas da manhã para frente. Por quê? Depois que você já fez a tua leitura, o teu devocional, seja você cristão ou não, a tua leitura base e depois o teu esporte, ou até mesmo antes disso, o esporte, o que aconteceu? Se você faz 1 hora de leitura, 1 hora de esporte, às 7 horas da manhã você já garantiu, né, a tua forma física ali. E depois você começa a produzir muito mais. Quantas vezes você mesmo já parou para pensar assim, cara, agora é meio-dia e eu já fiz tanta coisa. Sim. Que quando você acordava, por exemplo, mais tarde, chegava na hora do almoço e não fez nem 10% do seu dia. Sim. E é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Elas procrastinam o exercício físico, o cuidado com a saúde, e, consequentemente, no final do dia, metade dos compromissos que ele colocou ou ela colocou em agenda não foi executado. E aí entra o quê? A frustração. Porque ele vai ter que acumular para o próximo dia aquilo que ele não fez hoje. Então, acordar cedo vai muito além de só acordar cedo. É você se tornar de forma consciente mais produtivo. Caramba, e faz muito sentido isso daí. E tem alguma coisa, você acha que tem alguma explicação assim? Eu vejo que as pessoas falam assim, eu funciono melhor à noite, funciono melhor de manhã. Faz sentido isso mesmo ou é coisa de cada um individual? Tem a individualidade metabólica de cada um. O que faz muito sentido você pode até achar que rende melhor porque você já despertou e acordou. Sim. Mas é cientificamente comprovado que as melhores formas de você praticar esporte é de manhã cedo. Cara, porque assim, cara, deu umas 8h30, eu pareço criança, cara. Eu tenho um menininho de 2 anos. Cara, na hora que ele vai dormir, cara, me dá vontade de dormir junto com ele, cara, 7h30, 8 horas da noite. E se eu deitar, eu durmo, cara. 7h30, 8 horas da noite. Eu acho maravilhoso isso. Claro, né, eu não consigo fazer isso. Mas assim, deu 9h30, 10 horas, rapaz do céu, cara, pra me manter com o olho aberto é sinistro. Sim. Então assim, a minha produtividade à noite é muito ruim. Já de manhã, cara, eu não consigo passar, tipo, deixa no final de semana tudo. 5, 5h30, quando eu levanto tarde, 6 horas da manhã. Sim. Porque você pega aquele costume e aquele hábito. E quando por algum motivo, estende muito, final do ano agora, né? Tem as viradas do ano lá, né? Pô, você fica lá 1 hora da manhã, ninguém comi o frango, e eu falo assim, e agora, rapaz, eu tô louco pra dormir, eu vou dormir, não vou comer esse frango aí no Natal, né? Porque eu não aguentava de sono, cara. Aí no outro dia você estende um pouquinho. Cara, mas dá uma frustração pra mim, de poder levantar, por exemplo, sei lá, umas 7h30, 8 horas da manhã, eu falo assim, caramba, velho, não fiz absolutamente nada na minha vida, já é 8 horas. Quando você levanta é 5, cara, 5, 6, 7, 8, são 3 horas, cara. Às vezes eu chego em casa às 8 horas, cara, já pedalei, já fui pra academia, já fiz o devocional, já fiz uma galera de coisa, é 8 da manhã, cara. E eu vou te falar uma coisa, uma experiência que eu tive. 2023 foi o ano que eu menos pratiquei exercício físico. Por quê? Eu tava no último ano de osteopatia. Então eu falei pra minha esposa, esse ano vai ser uma obesidade mental, cara. Foi o ano que eu mais estudei, assim, de forma intencional. Falei, eu vou deixar o esporte de lado, fazia uma corrida ou outra esporádica, mas não tinha intensidade de exercício igual eu tive em 2024. Eu virei o ano de 23 para 24, falei, eu vou concluir a maratona nesse ano. E eu entrei focado nisso. Tanto que eu treinei, cara, como eu nunca treinei na minha vida. E eu sempre cuspia pra cima, eu nunca vou acordar de manhã cedo pra correr. Igual essa galera corre 5 horas da manhã. A galera do Milagre da Manhã. Chegou momentos da minha semana, durante os treinos, que eu já saí correr antes das 5. Caramba, cara. Acordei 4 horas da manhã, perdi o sono. Falei, cara, quer saber? Vou trocar de roupa e vou correr. Era nos finais de semana que tinha que fazer o longão, né? O famoso longão, que arrebenta com todo mundo. Sim. Mas foi a minha maior produtividade. Eu saí de 24% de gordura em 2023 para menos de 10% no final de 2024. Caraca. 7 quilos a menos, muito mais disposto, sim, muito mais focado. Por quê? Quando você coloca o exercício físico como uma prioridade na tua vida, chaves começam a virar. Você começa a entender que o jogo é muito diferente. É por isso que a gente vê muito empresário que pratica esporte e começa a se enfiar em desafios cada vez maiores
eles começam a render de forma empresarial de muito mais rápido. Por quê? As conexões que ele começa a fazer são intencionais, porque ele é intencional no exercício. Ele vai descansar, por exemplo, tem um filho pequeno. Eu tenho uma filha de 3 anos, que vai fazer 3 anos agora em maio. Quando ela dormia cedo, eu e minha esposa também dormíamos. Então a gente começou a dormir mais cedo, intencionalmente, porque a gente usou o caminho que a minha filha dormia cedinho, ali 7h30, 8 horas ela ia deitar, antes das 9 já estava deitado. Sim. Então ser intencional naquilo que você faz te leva para um próximo nível. Sim. É por isso que muita gente fica patinando, porque não é intencional. Uhum. Tanto na saúde quanto nos negócios. Se você não for intencional naquilo que você faz, uma hora ou outra vai dar ruim. Sim. E também uma coisa, Luiz, que eu fico intrigado, cara, é que nem nas antigas, que nem fala assim, dormia com as galinhas e tal, né? Meus avós, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu fui passar as férias na casa da minha avó, eu morava no sítio, né? Daí chegou lá, eu fiquei impressionado que não tinha TV, cara. Não tinha TV, porque assim, na hora que o sol ia embora, cara, era banho e cama. Não tinha essa. E daí na hora que o sol brilhava, acordava. Sim. E esses dias eu tava vendo algo que realmente a gente foi projetado para isso, cara. Sim. A nossa melatonina, ela começa a ser fabricada quando o sol se põe. Sim. E por isso que, às vezes, uma pessoa assim que trabalha de madrugada, ela tem um semblante também, às vezes, de mais velha e tal, assim, mais acabado, justamente porque tá invertida essa ordem natural e fisiológica que a gente tem. Sabe o que acontece, André? Eu já atendi muitos pacientes que têm essa rotina invertida. Trabalham de madrugada e de manhã estão em casa. Eles falam, Luiz, eu não consigo nesse momento. Eu sempre falava assim, você tem 2 opções. Ou você se adapta àquilo que você está fazendo, ou você tem que pedir demissão do teu emprego e buscar um emprego de manhã cedo. Sim. Não tem como fazer isso agora. O que você vai fazer? Você vai inverter todo o teu metabolismo. Então, você, durante a madrugada, vai se expor ao maior nível de luz possível. E quando você chegar em casa, você vai deixar o teu quarto mais escuro possível. E dá pra fazer algo desse tipo também? Dá para adaptar, não é a Mas mesma não é coisa. 100%, Não, né? não é a mesma coisa do que você trabalhar de manhã cedo e dormir durante a noite. Não é. É impossível você regular o teu organismo nesse ponto. E é por isso que isso que você falou faz muito sentido e é real. Quando o teu corpo está chegando ali, o teu dia começa a escurecer, é onde você tem que ter a menor incidência de luz possível. Por isso que tem muita gente que dorme mal, porque fica com a tela branca do celular na cara enquanto está deitado. Tá, beleza, você quer ter um tempo de distração, mas a higiene do sono ela é muito importante. Sim. Você tem que aprender. Conforme vai escurecendo, você vai começar a diminuir cada vez mais a incidência de luz. E quando você está chegando durante ali o amanhecer, aí você tem que se expor ao maior nível de luz. Sim. Porque o teu sistema metabólico trabalha nessas 2 vertentes. Quando a luz se acaba e quando a luz começa a amanhecer no dia seguinte. Mas Então tem que fazer essa regulagem. O cara que trabalha de madrugada, ele vai sofrer consequências lá na frente, né? Momentaneamente ele pode até pensar que não, Sim. mas vai sofrer. Entendi. E, cara, você acha que, assim, por exemplo, hoje, né, a gente vê, que nem eu falei de rotina insana e tal, e às vezes eu vejo empresários, cara, eles falam assim, pô, André, não tem como eu fazer uma caminhada, por causa do tempo, não tenho tempo para isso, né? Eu acho que o tempo, você se cria em intensidade, distorce o tempo. Sim. Ok. Agora, assim, o que você acha desse cara, assim? Porque eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, obviamente, então espero que as pessoas que vão estar nos escutando hoje, né, inclusive esses caras que estão na sala, essa piazada aí, cara, que às vezes fica lá jogando Minecraft, como que é o joguinho lá? Como que é o joguinho que nós jogamos lá na hora do almoço, Pedro? Aquele de achar o... GeoGuessr. GeoGuessr. Fica jogando GeoGuessr lá no almoço, né? E é top o joguinho, eu jogo junto com ele lá. Eu que nem a gente tava falando, cara, já tive excesso de peso, já trabalhei 17, 18 horas no dia, dormi muito pouco, né? Hoje eu tenho consciência dessa necessidade, né? Mas o cara que está hoje, nessa fase, porque olhar de fora, às vezes olhar o André trabalhando, sei lá, chegando para trabalhar 10h30 da manhã, no qual ele já foi fazer atividade física, ele já pôde tomar um café com a família e tal. Cara, tem uma construção, né? A galera fala, só vê o vinho que toma. Obviamente, eu já sacrifiquei, cara, já sacrifiquei saúde, família e tal. Hoje eu falo que eu vivo um pouco do meu verão, né? Exato. Mas eu queria ter tido essa consciência lá atrás, para que não pudesse chegar ao ponto, por exemplo, de chegar num estafar o corpo, entendeu? Chegar numa rota de colisão, assim, 30 anos, cara, você chegando em rota de colisão. O que você acha pro cara que hoje tá ali nessas insanidade,
do trabalho, dormindo pouco e tal. Por onde esse cara começa uma mudança de hábito? Você tem ideia, Luiz? O que o cara pode fazer para sair desse rolê, desse flow aí? Logo no início você falou que do que eu te passei, que pequenas atitudes vão fazer a pessoa ser muito mais produtiva. Nossa. O importante é você dar o primeiro passo. Tem muita gente que chega para mim ver lá o Luiz que concluiu em 2024 a Maratona de Curitiba, que é considerada uma das piores maratonas do mundo. A de Curitiba? De Curitiba. Cancela a inscrição minha lá, Tiaguinho. Cancela não, vamos correr junto. Vai fazer? Se você for fazer, eu faço de volta. Ei, olha só, tá sendo gravado isso aqui, Luizão, não vai ter volta, cara. Não tem problema. É mesmo? Então, beleza, então tá fechado. Então, vamos fazer esse trem aí? Bora. Maratona de Curitiba? Vamos. Eu já concluí uma, vou concluir a segunda. É a minha primeira, qualquer coisa você me dá as mãos lá, cara, e me leva até o final, cara. Bora. O importante é você dar o primeiro passo. Por que isso? Muita gente acha que vai sair de hoje e amanhã vai se tornar atleta de alta intensidade. E não vai. E não Construção, vai. né? É uma construção. O que ela precisa fazer? Não consigo correr 500 metros. Corre 100, anda 400. Corre 200, anda 300. Vai fazendo uma evolução. Mas o importante é colocar isso como uma prioridade. O cara que trabalha 18, 19 horas, tudo bem. É por um tempo específico ou o cara vai viver a vida inteira trabalhando assim? Se ele viver a vida inteira trabalhando assim, mais dia menos dia, o corpo dele vai cobrar conta. Vai enchendo o copo. Né? A gente tem aquela dinâmica, o copo meio cheio, meio vazio. Esse cara com certeza está enchendo o copo a tal forma, ou essa mulher, né? Eu falo o cara porque é visto de costume. Sim. Mas ela vai enchendo o copo tanto, chega uma hora que o copo dela transborda. Sim. Aí a gente vê pessoas que infartam, pessoas que têm sequela de AVC, pessoas que vão para outras vertentes, até mesmo manifestações de outras doenças, por conta de um trabalho ou até mesmo um burnout. Que hoje em dia, assim, a gente está mais em alta do que nunca, né? Pessoas que só estão acostumadas a trabalhar, não cuidam da alimentação, não dormem bem, não têm uma rotina de exercício, só querem pensar no trabalho. Aí você vai ver, aí, o que você produziu? Valeu a pena? Não valeu. Porque não fez da forma mais assertiva ou a menos destrutiva, vamos dizer assim. E você acha que existe alguma maneira que um sintoma de que, cara, tá dando ruim o negócio? Porque assim, às vezes, cara, um AVC, um infarto, é tipo assim, é o ápice. Nesse meio do caminho ele pode mandar microsinais, né? Sei lá, uma tristeza, uma depressão. Você acha que tem fatores também? Porque a depressão, isso aí tem fator fisiológico ali também, né? Você acha que pode ir apresentando esses microsinais ao ponto de falar assim, cara, agora o ápice é o infarto, o ápice é, sei lá o que, um AVC. Uma das coisas que mais acontece durante o processo que as pessoas vivem pode ser sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade. Sintomas de depressão, pessoa que está muito preocupada com o passado. Naquela época que eu vivi era boa, hoje está horrível. Ou sintomas de ansiedade, a pessoa pensa muito no futuro e esquece de viver o agora, porque o futuro não existe. Sim. Então o amanhã existe? Não sei, pode ser que não. O senhor queira nos levar hoje, vai saber. É isso aí. Então você tem que aprender a viver o agora. O problema das pessoas que não conseguem produzir demais é pensar muito lá na frente. Eu quero construir, chegar na minha casa própria. Mas qual é o tijolinho que você está colocando hoje para que você chegue lá na frente e saiba que valeu a pena? Mas que não te consuma por completo também. Porque tem que aprender, a gente escuta muito a questão de desfrutar. E muita gente não sabe desfrutar. Igual você, vou fazer exercício de manhã, faço a minha leitura e tomo um café com a minha família. Cara, isso para mim é uma prioridade. Eu tomo café com a minha esposa e com a minha filha todos os dias de manhã. A não ser o dia que eu vou atender o primeiro paciente às 7 horas da manhã. Eu ainda assim deixo uma brecha para depois voltar para casa e sentar tomar café com elas. Porque isso para mim é uma prioridade, para mim é desfrutar. Eu já trabalhei até meia-noite, até 2 horas da manhã, até as 3 horas da manhã, no início da minha profissão. Atendia paciente de madrugada domiciliar. Caramba. Só que eu sabia que aquilo lá era momentâneo, porque eu já tinha o entendimento de onde eu queria chegar. Em poder financeiramente receber mais, trabalhar menos e poder ter esse tempo de escolher o que eu queria fazer. Quero ficar com a minha família ou quero fazer esporte? Legal. Isso é muito importante, porque não é da noite para o dia que isso acontece. É uma construção.
Você vai dia após dia se posicionando naquilo. Todo mundo me perguntava, quando eu tinha lá meus 16 anos, eu já sabia onde eu queria chegar com 38 que eu tô hoje. Então, foi o quê? Eu decidi que eu ia, a cada 3 anos, me colocar em novos desafios. Me colocar em novos patamares onde eu conseguiria chegar mais rápido, por exemplo. Eu dava 3 anos para concluir um desafio, eu fazia 1 ano e meio. Entendi. Por quê? Eu era intencional. Melhorei muito, procrastinei demais, deixei de fazer muita coisa, que eu poderia ter avançado muito mais rápido. Mas tudo isso é o quê? Construindo o Luiz que tá falando aqui hoje. E tá tudo certo também, né? Tá tudo bem. Entender esses times que a gente vive, né, cara? Pô, respeitar o processo, Sim. né? Eu sempre falo pra galera, cara, às vezes o cara tá iniciando um negócio e é o momento da intensidade e tensão. E às vezes, pô, vai deixar a saúde de lado e tal, mas isso tem que ter um prazo de validade porque, cara, vai apresentar sinais ao longo do tempo e isso às vezes pode custar até o próprio sonho do cara. Em quanto tempo a pessoa decide ficar naquele hard work ali, em trabalhar intencionalmente de forma agressiva? Tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Eu vou trabalhar sozinha a vida inteira? Hoje eu tô num patamar junto com a minha esposa, ela não é da área da físio, mas ela trabalha junto comigo e dá algumas ideias. A gente tá num processo de expansão. Eu fiquei muito tempo trabalhando sozinho. Hoje eu comecei a delegar coisas para outras pessoas. Por quê? Eu sou a cabeça do negócio, né? Eu vivo aquilo ali todo dia. Então eu sei onde eu quero levar a minha empresa. Quero levar ela para um próximo nível, onde possivelmente tenha novos investidores, abas de negócios diferentes, que é o que eu já estou trabalhando. É por isso que eu tenho que ficar com tempo livre para que a minha cabeça possa fluir naquilo que eu quero fazer. Sim. No novo nível que eu quero que a minha empresa chegue. Mas no início não era assim. Eu pensava, eu executava, eu fazia, meu Instagram eu que mexia, eu que editava vídeo, eu que colocava todas as coisas. Eu fiz tudo. Tanto que hoje eu tenho uma pessoa que trabalha para mim cuidando da minha mídia social. Eu falei para ela, eu sei fazer tudo que você tá fazendo, só que eu quero ter tempo para poder fluir em outras áreas. E tá tudo certo. Então, assim, vai chegar um momento que essa pessoa ela vai ter que decidir. Ou ela dá o próximo passo e chama alguém, assim como você cresceu a tua empresa. Não foi da noite pro dia. Sim. Comecei hoje, amanhã eu estou com 10 funcionários. Não é assim que funciona. Pode ser que aconteça? Pode, mas é 1 em 1 milhão. Sim. Então, a gente pensar, e isso diz muito respeito à nossa prática de exercício físico, o nosso cuidado com a saúde. Eu até estava falando com os meninos agora, antes de você chegar aqui. O que acontece? Quando que a mulher começa a buscar ajuda médica? Sabe me responder? Se você perguntar assim, quando a mulher começa às vezes a olhar para ela própria, eu talvez tiraria um chute, mas médico eu não sei te dizer. Pode falar. Quero ver se eu... Dessa de quando a mulher começa a procurar ela, olhar para ela mesma, Isso. quando ela se separa, se divorcia do marido. Não. Não? Não. Então, Quando a mulher começa a buscar ajuda médica, normalmente quando ela tem a primeira menstruação. Ela tem que ir na ginecologista. Sim. Ou no ginecologista. E o homem? daí é quando se separa da mulher. Ou quando tá quase indo pra vala já, né? Ou quando tá quase Isso. morrendo. Então, o que eu sempre falo? A mulher, ela normalmente, não quer dizer que 100% das mulheres fazem isso, que a gente sabe que não. Mas normalmente quando ela menstrua a primeira vez, a mãe já leva Pro médico. pro médico para poder fazer o check-up e começar dali por diante, de tempos em tempos, fazer exames. Agora, O homem que não tem esse ciclo de menstruação, por exemplo, Uhum. tem muitos pacientes que tratam comigo que com 40, 45 anos nunca tinha ido no médico. Nossa. Então como é que tá a saúde interna? Olha nós dois hoje. Você tem um perfil magro, eu tenho um perfil magro. Mas será que a gente é saudável? Tem isso também, né? É isso aí. Agora você pega uma pessoa mais obesa, por exemplo, com um volume de músculo, de gordura a mais. Ela pode ser mais saudável do que nós dois. Só que ela busca ajuda para poder melhorar ainda mais a saúde. Aí que tá o ponto. Sim. Então, É um cuidado, né? É um cuidado com nós mesmos, né, Luiz? claro. É por isso que eu até brinco, eu até falo assim, puxa, às vezes eu fico indignado. E às vezes, até esse dia eu estava comentando com a minha esposa, por que a pessoa às vezes tem que... entra num relacionamento e ela se afunda, ela esquece da própria identidade. Por isso que eu brinquei, né? Quando se separa que vai procurar ajuda e tal. E quantas vezes, não sei se é comum isso, divorciou, daí começa a fazer uma atividade física, emagrece, enfim, cara, o que...
Eu queria entender o que acontece lá nesse meio do caminho, assim. Talvez, não é uma pergunta para você, que talvez, né, seja uma viagem da minha cabeça. Mas o que acontece nesse espaço de tempo, né? Que a pessoa perde sua identidade, ela se larga. Depois, não, agora acho que eu preciso olhar para mim. E acontece que a gente tem que ter esse olhar para nós mesmos, cara, todos os dias, né? Pô, eu assim, que nem eu falo para mim, pensando assim na minha esposa, né, cara? Ela casou com o André, cara, pô, o André, será que pesava X, né? Um cara que fazia barba e tal, porque eu estava naquele processo de encantamento ali, né? O que aconteceu com o André no meio do caminho? Que ele não se cuida mais, tá acima do peso, não faz mais uma atividade física. O que aconteceu com o André foi se perdendo no meio desse caminho? E daí depois você olha assim pro lado e fala assim, cara, não, minha esposa não me quer mais. Mas, cara, olha só, você casou, você tinha 80 quilos, você tá com 140, velho. Você não corta o cabelo, você não faz a barba, você não escova o dente, o que você acha que a tua mulher quer contigo? Esse autocuidado, ele tá se perdendo, e a impressão que eu tenho, Luiz, pode ser também, eu vou falando aqui nos podcasts, é assim que eu vou mandando bala, entendeu? A impressão que eu tenho, pode ser uma viagem, uma loucura da minha cabeça, que parece que isso cada dia está mais comum, parece que as pessoas estão cada vez mais desleixadas com si próprias. Será que é coisa da minha cabeça daí, ou você concorda ou não concorda com isso? Me conte. A Bíblia nos fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Isso. Mas lá na frente, no Novo Testamento, Jesus vai falar que vocês devem amar ao próximo assim como ele nos amou. Então, o que acontece? Muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles perdem essa identidade porque elas querem... muitas delas não sabem nem qual é a sua identidade. Interessante. Então, por que quando você tá com a tua esposa, você não quer se cuidar bem mais, você não quer ser mais saudável para ver o seu filho crescer? Para você poder cuidar dela? Uhum. Porque nós homens somos chamados a sermos os sacerdotes do lar. E você entrou numa pergunta que eu amo falar, então nós vamos para cima com vontade agora. Não, vamos forte. Porque o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de processo, dentro do relacionamento, dentro do casamento, né, a gente sabe que a gente está se casando para fazer o outro feliz. Mas muitas pessoas casam para fugir do lar onde elas moram. Uau. E aí por que começa a se cuidar? Porque quer mostrar para outras pessoas, muitas vezes mais novas ou mais novos do que a pessoa é hoje, para dizer, ó, eu me cuido, eu zelo. Só que quando você estava com a pessoa que Deus separou para você, você não cuidou de você, do templo do Espírito. Porque a palavra nos fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que foi pago por alto preço. Então, o que acontece? Você não cuida do seu corpo, uma hora o senhor vai cobrar conta. Porque se você morrer, quem que vai cuidar da tua esposa e do teu filho? Caramba. Tem uma frase que eu escutei há uns anos atrás, eu trago ela todos os dias da minha vida. A hora que você vai chegar lá na frente do Senhor e vai conversar com Ele, Ele vai falar... De todas as mulheres que eu coloquei no mundo, eu te dei uma para cuidar. O que você fez com ela? Uau. Então é isso que a gente tem que trazer, esse senso de responsabilidade, que eu preciso cuidar da minha saúde para que eu consiga cuidar dos meus. Seja esposa, filha e até mesmo dentro dos negócios dos nossos liderados. Totalmente. Hoje eu tenho a graça de Deus de liderar cerca de 60 homens. Estão debaixo da minha liderança dentro do ministério que nós servimos. Só que como que eu cheguei a liderar hoje 60 homens? Foi da noite para o dia? Óbvio que não. Foi uma construção. E eu falo para eles, e quando o Senhor me traz uma palavra, eu compartilho com esses homens nos cultos que nós fazemos, por exemplo, o Senhor fala para mim, ó, palavra com o homem não faz curva. Você tem que mandar a real, seja que o cara goste, se debata na cadeira, ou ele realmente, cara, faz sentido para mim. Então, como marido e mulher, por que vai se perdendo essa vontade de se cuidar para cuidar do outro? Porque você fica pensando, olhando muito para fora. Olha a grama do vizinho. Ah, a grama do vizinho é mais verde. Só que você vai ver a grama do vizinho é sintética, não é a grama real. Então, hoje o celular... Hoje as mídias sociais fazem muito essa questão de comparação. Eu queria ter a vida que o outro tem. Mas você não sabe o que o cara passa, o que a mulher passa durante o dia a dia. Sim. Então, cuidar de si é muito olhar para dentro de você, olhar para dentro do seu relacionamento e fazer isso se tornar algo que vocês possam viver com integridade. Sim.
Por que eu tô falando isso? Muitas pessoas falam, eu não amo mais a pessoa que tá ali do meu lado, que pagou o preço com você, que buscou ser a melhor versão para você viver melhor isso. E por isso que eu quero dizer também para minha esposa, que ela é uma mulher maravilhosa, e eu tenho a graça de Deus de poder ter você do meu lado todos os dias da minha vida. Estamos juntos há 18 anos. Caramba. Casados há 11. E, cara, a gente já enfrentou muita barreira. Nós viemos de quase um divórcio. Ali Deus nos restaurou. E glória a Deus por isso. Mas por que que as pessoas se perdem? Para não fugir do contexto. Porque elas esquecem o que fez tanto o homem quanto a mulher se apaixonar um pelo outro. Mas, Olha pelos desafios, olha pelas dificuldades e esquece de... Cara, ela passou comigo por poucas e boas. Ele passou junto comigo por poucas e boas. Então a gente vai restaurar isso que a gente está vivendo. É fácil olhar para fora, né? É fácil você ver uma mulher bonita, um homem bonito. Ainda mais hoje no mundo que a gente vive. Só mas com o Botox que tem aí, né? Só que qual é o grande detalhe? Cara, você precisa pagar literalmente o preço de ser uma pessoa melhor todos os dias. Acordar e decidir ser melhor todos os dias. É isso. E saber que tem alguém que está ansioso para que você cumpra aquilo que você prometeu a ela, né? Seja tua esposa, seja teu filho, seja os teus liderados. Mas eu falo, sabe, esses dias eu estava conversando com um amigo meu que chama Pedro, aquele cara que está sentado ali. Eu adoro conversar com esse cara ali, que ele é fora da caixa mesmo, né? E eu dei uma carona para ele, cara, esse tempo atrás, e eu falei para ele assim, ele ainda não acredita em Deus, Pedro, mas é o processo, ele é meio cientista, os cientistas não acreditam muito, mas na ciência, Big Bang, coisa rara. Quer colocar a ciência na Bíblia? Não tem explicação, né? Cara, mas eu adoro conversar com ele, porque ele já acredita já no rolê, só que ele ainda só não afirmou o negócio. E a gente tava falando e eu falei para ele assim, falei assim, cara, eu acho que o mal tá destruindo as famílias, né? E tá agindo nas famílias, né? E ele falou bem assim pra mim, cara, eu acho que não. Eu falei, cara, tá. Por quê? E ele falou assim, eu não sei por quê. Só acho que não. E daí a gente começou um debate, né, Pedrão? Cara, foi sério. Eu acho que eu nunca vou esquecer, irmão, dessa conversa que a gente teve, cara, que pra mim foi tão... e eu me emociono, cara, sabia? Sim. Porque foi revelador, cara, essa conversa que a gente teve, Pedro. Pra mim, sabe? Veio muita consciência pra mim nesse dia. E a gente começou a discutir sobre aquilo, cara, e eu vi que tava chegando, e eu falei, cara, vou diminuir a velocidade do carro porque a gente precisa acabar essa conversa. Estaciona e conversa. E foi muito massa, cara, que a gente chegou num consenso conversando junto ali, porque talvez os maiores mecanismos do mal hoje são as distrações. Total. E às vezes, realmente, cara, existe uma proteção divina, né, falando de espiritual ali, né, que é o que eu acredito, e eu, né, falo isso abertamente, eu profano a minha fé para todo lugar que eu vou. Sim. Eu acredito que existe uma proteção realmente no casamento e talvez o mal não tenha tanta autoridade sobre isso. E talvez eu esteja falando uma besteira aqui, porque eu não entendo, não sou pastor, eu sou contador. Né? O que eu vivo é a experiência da vida mesmo, a gente vai trocando ideia, eu vou criando as coisas na minha cabeça aqui. E daí o Pedrão falou isso, eu falei assim, caraca, mano, faz todo sentido, cara. Sim. Existe uma proteção, uma aliança, algo assim que protege realmente, na minha visão, o casamento, então não consegue mexer no casamento, mas consegue utilizar mecanismos de distrações. Exato. Cara, na pandemia, eu via os caras, Pedrão, o cara sentava no sofá, o cara olhava pro lado, foi isso que a gente falou, né? O cara olhava pro lado e tinha uma mulher sentada do lado dele, cara. Ele não sabia quem era. A esposa. Entende? Assim, metaforicamente falando. Por isso que na pandemia foi um dos maiores índices de divórcio. Porque, cara, os caras sentaram um lado do outro e falaram assim, caramba, vamos ter que conversar, velho. Não se conhece. Os caras não se conheciam, cara, porque estavam distraídos, entendeu? O cara chegava em casa ali, pô, fica enfiado no celular, a esposa no celular. Sim. O futebol. Eu não sou, viu, galera? Eu não sou contra, tá? O futebol com os amigos, tá bem pelo contrário, cara. Pô, eu tenho as minhas atividades, eu vou pescar e tal, mas quando eu tô em casa, cara, eu sou intenso. Eu sou intencional. Sim. Eu estou em casa, de verdade. Eu não tô distraído com o WhatsApp, porque meu WhatsApp não tem notificação no meu celular. Sim. Justamente por alguns motivos. Então, assim, quando eu estou em casa, 30 minutos com o café da minha família ali, da manhã, muda o jogo, porque a intensidade distorce o tempo. Exato. E na percepção que a gente tem, pô, é meia hora, cara, mas essa meia hora é 2 horas, 3 horas, que você está ali, está conversando, está trocando ideia. Claro, né? Eu sei que os homens têm os mecanismos um pouco diferentes da mulher,
né? Então, às vezes, o mecanismo meu é ficar em silêncio. Sim. E da minha esposa, não. Da minha esposa, às vezes, ela quer trocar uma ideia. Mulher Então, sempre quer falar. falar, né? É da natureza dela. Aham. E é até engraçado, porque às vezes eu vou contar alguma coisa pra ela e eu sou mais sintético na informação, né? E daí ela gosta dos detalhes, assim, né? Mas, pô, são habilidades que a gente tem que desenvolver também Claro. em prol dela. Porque, na real, que, cara, eu casei com a minha esposa, com a minha mãe, com a Amanda, que é uma mulher incrível, e eu falo pra todo mundo isso, pra fazer ela feliz. Sim. É um ato de egoísmo pensar só em mim. Sim. E eu vou falar pra você, Luiz, que nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, cara, que eu entendi a importância de fato da minha esposa. A gente tá 10 anos juntos. E toda vez que eu ia falar a respeito dos meus sonhos, cara, eu falava assim, olha, amor, esses aqui são os meus sonhos. Tá ok pra você? Não, tá ok pra você. Porque se não tiver ok pra você, eu vou. Eu vou. Entenda como quiser. Sim. E, cara, 1 ano e meio, 2 anos atrás, cara, eu pensei, uma mentora minha, Carol, inclusive ela é co-hoster aqui do podcast, às vezes tá com a gente também, ela falou bem assim pra mim, André, pense tudo que você almeja de bens materiais. Imaginei o carro, casa, tudo maravilhoso. Fechei o olho, ela falou assim, cara, agora você conquistou tudo isso. Eu falei assim, nossa, cara, que massa, aquela sensação, sabe? Joseph Murphy fala muito disso, né, cocriação e tal, cara, eu senti aquilo ali. Ela falou assim, agora você tá numa ilha deserta e não tem ninguém com você. Eu falei assim, caraca, mano, tô fazendo tudo errado esse rolê, cara. Sim. Então não é sobre isso. E nesse caminho daí eu vi, cara, a importância realmente que a minha esposa tem, que a minha família tem. Por isso que hoje, cara, eu abro mão de algumas coisas para estar com eles. Porque eu sei, Luiz, que se tudo der errado na minha vida, irmão, e se amanhã minha empresa não existir, e se os meus negócios não der certo, cara, eu vou voltar para casa no fim da tarde. E eles vão estar lá. E eles vão me acolher. E amanhã, cara, eu vou acordar de novo, e eu vou acelerar de novo, e eu vou fazer tudo de novo. Essa é a mola propulsora que te faz acordar todos os dias. Porque você sabe que tem alguém na tua casa te esperando para voltar. Isso. Por que a gente fala da questão da aliança de casamento? Porque assim, se você for ver os casais hoje que não conhecem a palavra, eu posso te dizer, por mais que você não acredite, ou por mais que você nunca tenha tido uma experiência, Jesus, ele se entregou por amor a você, e cada um dos que está aqui. Então, eu posso te dizer que vai chegar um momento que você vai abrir teu coração e você vai entender que tudo que você já viveu agora foi por um propósito. Então, o que o André falou, da conversa que vocês tiveram, eu sei porque eu já tive várias conversas assim. E no final acaba sempre com a pessoa entregando a vida para Jesus. Que a gente tem que ser intencional, independência na empresa, independência na vida cristã. E a experiência que nós temos vai nos levar a coisas maravilhosas. E por que eu falei isso? Eu falei agora há pouco que eu quase me separei da minha esposa. Éramos casados há praticamente 3 anos. Mas o que a gente muitas vezes para de analisar é que cada um, antes de se conhecer, teve uma vida para trás. Eu tive uma vida bem bagunçada na minha infância e adolescência. E o que aconteceu? Eu trouxe tudo isso para dentro do meu casamento. Sem conhecimento, depois que a gente foi entender tudo que a gente viveu e pôde recalcular a rota. Por que muitas pessoas estão num relacionamento, tem todo aquele fogo, aquela paixão, aquele amor, antes do casamento, e quando casa, apaga. Porque você está vivendo numa iniquidade. Você está dando energia para quem não vem do Senhor. E o bichinho tá lá, pinicando vocês o tempo inteiro. Então vai, faz isso, faz aquilo, alegria e tudo mais. Aí decide se casar. A hora que você casa, é a hora que o Senhor entra no teu casamento. Entra no teu relacionamento. Por isso que hoje nós falamos com pessoas que ainda não se casaram, entra em um período de santidade. Por que isso é difícil hoje? Porque a gente só está pensando na carne. Só quer nos benefícios mais rápidos. O ato sexual, ali, aqui, ver isso, ver aquilo. E quando até acontecer isso, você está alimentando outras coisas. Né? Por isso que a palavra nos fala que o homem se une à mulher e os dois se tornam um. Mas tornam um depois do casamento. Depois que você decide falar o sim
para que você deixe de viver tudo que você viveu lá atrás para comece a fazer um relacionamento novo com a pessoa que o senhor separou para você, seja a mulher com o marido com a mulher. E agora, o que as pessoas menos querem hoje? Assumir um compromisso. Assumir uma aliança, porque a aliança ela é inquebrável. Agora o contrato não. Se eu abro uma empresa com você, chega uma hora que vai cada um pro seu canto, a gente quebra esse contrato. Agora a aliança não tem essa. A aliança ela é incondicional. Ela é indivisível. O contrato, você sempre vai achar uma brecha para quebrar aquele contrato e cada um pro seu canto. Agora, o casamento, ele foi abençoado pelo Senhor. Ele foi abençoado por Deus. E quando a gente entende esse processo de que o casamento ele é abençoado por Deus, independente se você acredita ou não, a sua vida começa a se tornar diferente. Muitas vezes no teu momento de oração, você está orando, pedindo alguma coisa para o Senhor. Mas Ele não vai revelar para você. Ele vai revelar para tua esposa. Ou ao contrário. A esposa está orando por alguma coisa e o Senhor vai responder para o marido. E às vezes, e se não tem essa conversa, olho no olho, momento de realmente ser intencional naquilo que você está fazendo com a tua esposa, o que vai acontecer? Você muitas vezes não vai receber a resposta da oração que você fez, porque você não troca ideia com a pessoa que está do teu lado ali. Eu tive uma experiência há uns anos atrás, dentro da clínica, onde eu tenho muita sensibilidade em ouvir aquilo que o Senhor quer que eu faça naquele momento. Entrou um paciente novo, a hora que eu abri a porta, o Senhor falou para mim assim, pode bater. E eu não entendi o porquê. Daí você já separou as marretinhas da osteopatia e falou assim, vamos moer esse cara no meio hoje, eu abro ele. Aí o que aconteceu? Nós começamos a conversar e ele falando que estava com crises de enxaqueca, refletindo no físico, por algo que ele estava fazendo. E o Senhor assim, pergunta por quê? Eu pergunto, por que você está tendo essas crises de enxaqueca? Quando começou? Que é uma pergunta que eu faço com bastante frequência. Ele, então, eu sou casado, tenho uma filha, só que eu tô traindo a minha mulher com outra mulher, mais nova, bonita e tá. Aí eu entendi o porquê, que eu e a minha esposa lidamos muito com casais. E ali eu entendi o porquê que o Senhor falou, pode bater. Eu falei, se me dá liberdade para falar? Ele, não, você pode falar. E a gente fez toda a anamnese, conversou, a hora que ele deitou na maca, eu comecei a descer a marreta nele. Porque eu falei, cara, você contou um pouco da tua história, ele contou da empresa dele, que tinha uma empresa de relacionamento internacional ali, que começou do zero com a esposa. Eu falei, tá, você tá com essa mulher que você disse que ela é direita, trabalhadora. Eu falei, até que ponto você sabe que ela é trabalhadora? Até o momento que você largar a tua esposa, ele só não largou a esposa porque a filha pediu para ele ficar em casa. Eu falei, Deus usou a tua filha para você permanecer no teu lar. E por você vir aqui, tanto que foi um paciente que nunca mais voltou. Foi a primeira e única. Forte. Porque eu falei assim, cara, quem que estava com você lá no início da tua empresa quando você andava de fusquinha azul? É minha esposa. Quem que aguentou você nos momentos em que você estava mais estressado porque estava sem dinheiro na conta? A minha esposa. Eu comecei a fazer várias perguntas e ele, minha esposa. Falei, quem que é a mãe da tua filha? Aí eu fui direto na veia, né? Ele é minha esposa. Eu falei, então você tem certeza que você quer largar tudo que você construiu por muitas vezes um capricho? E eu vi que o cara ficou quieto, ficou pensando. Ele saiu da minha clínica pensando aquilo que eu falei. E o Senhor falou, provavelmente ele nunca mais vai voltar. Mas a semente foi lançada. Ela pode frutificar em ele ter restaurado o casamento. Eu creio muito que isso aconteceu. Em ter pedido perdão para a esposa. Ou ele pode ter destruído com relacionamentos, com a empresa, com tudo que ele construiu por um capricho. Que hoje é o que as pessoas mais querem. Elas querem fugir da responsabilidade. Sim. E é por isso que conversar com o homem, ministrar o homem, liderar o homem é difícil. Porque o homem foge do confronto. Porque o confronto refina o propósito. Agora, a afronta, ela é totalmente do inimigo. Faz sentido? Faz muito sentido. E o que eu acredito, né, ter como uma verdade, é o que eu, né, sempre comento.
Cara, a paixão, eu falo que a paixão, cara, é o sentimento que acho que mais destrói o ser humano. Na minha percepção, tá? Por quê? Eu acho que a paixão, cara, ele é um sentimento, como que eu posso usar a palavra? Inconsciente. E quando eu falo inconsciente, pense o seguinte, nós somos formados por corpo, alma e espírito, ok? O que nos difere, por exemplo, de um cachorro? Alma e espírito. De resto, a gente é igual. Então, nós temos alma e espírito habitando dentro de nós. É isso que nos traz consciência. E a nossa carne tem desejos. E agora, fazendo o jejum lá, eu vi que não sei se existe coisa tão prazerosa quanto uma comida gostosa. Né? É maravilhoso. Mas isso é um desejo da carne. Não. Assim que é do corpo. Sim. É do corpo, é natural do corpo. É fisiológico até. Chega a ser fisiológico. A real é que até propriamente... assim, Neurofisiológico. neurofisiológico. Ok. E às vezes eu vejo assim, traição, né, que eu acompanho, cara, mas eu amo minha esposa. E eu não entendi o porquê isso chegava a esse ponto. Eu falei assim, cara, é justamente isso. O corpo do cara fala tão alto, é tão forte, que a alma e o espírito não são o suficiente para segurar algo desse tipo. Sim. E às vezes o cara, que nem fala assim, é mais nova e tal, o cara tá ali simplesmente numa satisfação do corpo e ele tem consciência de que tá fazendo uma besteira, Sim. só que ele não tem força, cara. Exato. Entende? Porque o desejo é tão grande, o corpo dele, a carne dele fala tão alto que ele não consegue ter a parte de mim. E sabe o que acontece? Isso vai muito com relação à parte do alimento também. Porque assim como, por exemplo, o açúcar é uma droga lícita, mas é uma droga que vicia 10 vezes mais do que a cocaína. Caramba. E é legal. Então, quando o paciente chega para mim assim, e por isso que é lindo quando a gente consegue unir todas as coisas. Então, eu me baseio naquilo que vem da Bíblia, mas eu trago para minha vivência do porquê o Senhor me escolheu para trabalhar no que eu trabalho hoje. Que não é por acaso. Que no dia do meu nascimento é o Dia Mundial da Fisioterapia. Caramba. Então, o que depois isso em revelações, né, buscando, orando, jejuando, assim como você está fazendo o jejum de Daniel, que ele é Inspirado por sensacional. você, inclusive. Ele vai fazer o quê? Ele mortifica a tua vontade de escorregar. Você tem o controle sobre a tua vida. Eu posso te dizer, depois que você terminar esse jejum, tua vida provavelmente nunca mais vai ser a mesma. Várias vezes eu converso com alguns pacientes e hoje foi muito engraçado, porque eu fiz um desafio com um paciente que eu atendi hoje de manhã. Eu falei para ele, fica 21 dias sem consumir açúcar. Você consegue? Ele olhou para mim assim, igual você tá me olhando, falou, consigo. Ele conseguiu 5 dias. E não aguentou, Roxão. Não aguentou. Agora, em contrapartida, teve um paciente meu que estava também acabado, dormindo mal, saúde uma porcaria, fora do peso, gordura excessiva. Falei, cara, você consegue controlar o açúcar? Dele, não consigo. Falei, então eu vou te fazer um desafio, você topa? Topa. 21 dias sem açúcar. O cara ficou quase 4 meses sem consumir açúcar. Ele falou, Luiz, como você me falou, os primeiros 7 dias foram os piores. Eu queria comer o reboco da parede. Mas depois do 7º dia virou uma chave, aquilo ali já não fazia mais sentido. Porque as pessoas hoje em dia elas não conseguem controlar propriamente. Elas são controladas pelo estômago. E não a mente controla o restante do corpo. É por isso que eu falei lá atrás. A gente tem uma história que a gente traz até hoje. Só que as pessoas elas começam a pensar naquilo que elas viviam lá atrás, quando eram solteiras, que faziam um monte de bagunça, e ela inconscientemente ela quer viver aquilo ali o tempo inteiro, mesmo tendo alguém que te espera em casa todos os dias. Então, quando você faz um jejum, você diz pro teu corpo, quem manda sou eu. Quando você controla aquilo que você está fazendo, as tuas decisões, as tuas escolhas, né, aquilo que você tem como prioridade, cara, dificilmente você vai escorregar em outras áreas. Só que as pessoas, elas vivem, como a gente falou, olhando a vida dos outros através da tela. E você se coloca ali, nossa, eu queria estar vivendo aquilo, se compara. E a comparação, inconscientemente, vai trazer a frustração. Aí a frustração é igual a droga, traz o gatilho rápido. O que o cara faz para saciar aquilo?
trai a esposa. Cara, Vai pra droga. Entre várias outras coisas. uma área de escape. Uma área de escape. É uma área de prazer momentâneo. É isso. Cara. Entendeu aí, rapaziada? Pedrão, gratidão por essa conversa, hein, mano? Cara, eu vou levar no meu coração o resto da minha vida, hein, irmão. Foi um aprendizado sinistro. Top. Você é um cara fora da curva, irmão. Bom, aprendeu, Thiaguinho? Tavinho? Mas Douglas, né? Douglas? Jonathan. Sempre tem cara de Douglas, mano. Pegou a visão, é casado recentemente também. Hoje teve uma aula aqui de matrimônio, viu? Aí sim. Agora sim, mano. Vamos acelerar. E o negócio é que, depois que você tem o conhecimento, você não pode mais voltar atrás e dizer que nunca Não soube. tem como mais desver isso daí, piazada. Agora já era, hein? E tá gravado pra isso, né? Isso aí, pra rever isso aí. Meu irmão, cara, o papo tá bom, mas a gente, os HD, os pendrive da piazada, e nem tem pendrive mais, né? Ou tem pendrive? Meu Deus do céu. Os cartões de memória não aguentam, não suportam daí, né? O negócio. Meu mano, queria que você deixasse, cara, uma mensagem pra galera, pros nossos ouvintes aí, que estão nos, né, que acompanham o nosso podcast, para que, pô, às vezes estão nessa situação que se depararam com algum caso desse, você falou assim, cara, ou a questão da atividade não está conseguindo, ou às vezes está com uma questão ali matrimonial e tal, cara, o que você deixa de mensagem para a pessoa, assim, cara, um primeiro hábito, uma primeira coisa, assim, cara, mude, comece por aqui, para que ele possa realmente gerar novos resultados, né, porque o que trouxe ele até aqui, talvez, obviamente, com certeza, não é o que vai levar ele para o próximo nível que ele está esperando, mas com hoje, talvez a gente possa realmente mudar essa percepção através de alguma diquinha, alguma pílula que você colocar, uma semente que você plantar aqui. Então, meu irmão, se puder colaborar com a gente aí, esse é o caminho. Maravilha. O que eu digo para você que está assistindo é: comece dando o primeiro passo. Muitas vezes aquilo que você que você almeja fazer não é a tua realidade hoje. Mas o importante é você começar com pequenos hábitos. Não consigo fazer exercício todos os dias. Começa a fazer 3 vezes na semana. Não consigo correr 1 quilômetro. Começa correndo 500 metros. Não consigo diminuir o açúcar. Começa a fazer uma transição daquilo que você está fazendo hoje para o que você almeja fazer amanhã. Tirar o açúcar pode ser uma tarefa extremamente difícil para você. Então faça a transição. Eu tomo café com açúcar. Eu uso 3 colheres. Amanhã você coloca 2. Depois você coloca ela mais vazia, até o ponto de você chegar em 1. Transicione todos os detalhes que você quer para sua vida. Quero controlar a minha alimentação. E eu tenho uma pessoa que é muito próxima da gente que falou, cara, o meu problema não é fazer o jejum. O meu problema é após o jejum. Eu falei, então você não está conseguindo se governar, você não está se controlando. Uhum. Então, aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia é, o primeiro passo ele pode ser curto, depois ele vai aumentando o tamanho, até o momento que você não consegue mais andar somente. Aí você começa a acelerar o seu passo e começa a correr devagar. Assim é no exercício físico, assim é na sua vida matrimonial. Se você está passando por desafios dentro do teu casamento, bem-vindo ao clube, porque ninguém diz que ser casado é fácil. É você deixar de viver aquilo que você estava vivendo quando você estava solteiro para você viver com alguém que está indo para o mesmo caminho que você. Porque o casamento não é a união de pessoas somente, é a união de propósitos. Né? Você falou dos seus sonhos, e isso faz muito sentido para quem está assistindo aqui. O André falou dos sonhos dele, mas e os sonhos da esposa? E os sonhos do casal? O que mais destrói um casamento é a falta de comunicação. É a falta de transparência. Se você, porventura, fez alguma coisa que não era devido dentro do teu casamento, esteja preparando um momento para você poder conversar com a sua esposa ou com o seu marido. Porque a transparência ela vai abrir novas oportunidades. E isso é o mais legal de tudo. Quando você vê o casal que não esconde absolutamente nada. Principalmente algo que pega muitos casais. Senha no telefone. A tua esposa tem a senha do teu? Tem. Você tem a senha dela? Tem. Que bom. A minha esposa tem a digital dela aqui. A hora que ela quiser abrir, ela sabe a senha, ela sabe a digital. Tem muita gente que esconde. Você já viu aquelas pessoas que a esposa ou o marido vai pegar o celular, a pessoa fica tensa, nervosa?
Por quê? Tá escondendo algo. A palavra fala que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. O contexto não é somente esse, mas tem muitas pessoas que deixam de viver porque vivem uma vida oculta. E assim é na saúde também. Muitas vezes em casa come bem, mas está na rua, come um monte de porcaria. Para no posto, compra chocolate, energético, entre várias outras coisas. E eu estou falando isso porque eu já fui assim, de comer coisas fora. É aquilo, eu tenho perfil magro, mas eu não era saudável. Até o momento em que nós definimos na nossa casa, e assim, não somos uma alimentação 100% perfeita. Gostamos de comer uma pizza e tudo mais. Só que a decisão, o primeiro passo que você vai tomar é isso que vai dizer para onde a tua vida vai seguir daqui para frente. Se você vai seguir tendo cada vez mais saúde, disposição e ideias criativas para criar novas empresas, ou se você vai cada vez se afundar até mesmo numa cama de hospital. São dois extremos que podem ser até mesmo de nós que estamos aqui. Se a gente não se cuidar. Se a gente não der o próximo passo e fazer aquilo ser algo constante na nossa vida. Então, cuidar da saúde, cuidar do casamento, cuidar das empresas, demanda um primeiro passo. Inicialmente pode ser desgastante? Ok. Mas lá na frente você vai ver que aquilo que você viveu há 3, 4, 5 anos atrás valeu totalmente a pena. Porque hoje a tua realidade é outra. Então, quando nós damos o primeiro passo, quando nós buscamos ser melhor naquilo que nós fazemos, automaticamente as coisas elas vão, coincidentemente, aparecendo, surgindo na nossa vida. Então, um novo negócio, uma nova possibilidade de expansão da empresa, possibilidade de gerar nova renda e ter liberdade de tempo, que é o que a gente mais escuta hoje, liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Muita gente quer, mas pouca gente está disposta a pagar o preço de dar o primeiro passo. Então, o que eu digo para você, seja no teu casamento, na tua empresa, na tua saúde, é comece devagar, mas comece. E pouco a pouco você vai ajustando os ponteiros para que a tua vida possa fluir de uma forma muito diferente. Agora, se você quer algo diferente na sua vida, você tem que começar uma hora ou outra, mais dia menos dia. Sim. Então, na saúde, comece a buscar profissionais que possam te ajudar a ter mais saúde. No casamento, esteja com pessoas que têm mais tempo de casamento do que o teu. Eu e a minha esposa somos acostumados a conviver com pessoas, por exemplo, que têm 30 anos de casado. Por quê? Aquilo que eles viveram, o erro que eles cometeram, conversando, eu provavelmente não vou cometer. Eu não quero, pelo menos. Então, seja na saúde, seja no casamento ou nos negócios, quero me conectar com novas pessoas. Então, mude os ambientes. Lugares, uma trinca, assim como Pai, Filho e Espírito Santo, assim como futuro, presente e passado, você tem que mudar as pessoas que você convive, os lugares que você frequenta e os hábitos que você tem. Eu quero ter uma empresa de sucesso. Com quem que eu não me conectei? Quais são as atitudes que eu não deixei de fazer? E quais os lugares que eu ainda não frequentei? Por isso que o network ele é muito importante. Né? Então, pessoas, lugares e atitudes. Mudou essas três, virou a chave, cara, aí é sucesso total. Sensacional. Bom, eu adoro essas nossas conversas aqui porque é um aprendizado, né? Eu aprendo muito. Fala, André, por que você faz esse podcast? Cara, é uma mentoria com os caras, velho. Os brabos chegam lá e eu me mentoro com eles ao vivo e outras pessoas. É uma conversa assistida, né? Esse que é o Game Podcast. Então, meu irmão, gratidão, parabéns pela entrega e realmente alto nível. Eu tenho certeza que as pessoas serão impactadas pela nossa conversa de hoje aí, tá bom? Com certeza. Sempre a casa tá de portas abertas para você. E se você quiser fazer um jabá aí agora contigo, como que te acha nas redes sociais, a tua clínica, lá manda bala. Vamos lá. Para você que quer me acompanhar no Instagram, é Luiz Gustavo, Luiz com Z, _osteopata. Tá? Essa é a minha rede social que eu mais utilizo. Então, se você quiser marcar um atendimento, ver como é que está a sua saúde, essa é a oportunidade. Me chama lá no direct que eu vou ter o prazer em pessoalmente responder você, tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser, porventura, ser tratado por mim dentro da osteopatia, vai ser um prazer cuidar da sua saúde e muito provavelmente da sua família também. Então segue lá, luizgustavo.osteopata.
Show de bola, meu irmão. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, Move Negócios, uma empresa de soluções em gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas, inovadora, eficiente e proativa, usa tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. Move Negócios, mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio. E Potencial Pleno, uma escola de negócios, de resultados, dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você veio ao mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa, da sua carreira e da sua vida. Potencial Pleno, muito mais que negócios, uma verdadeira escola de resultados. E ZTX 14, descubra seu potencial cognitivo com ZTX 14, um suplemento e shot com fórmula exclusiva feito com ingredientes naturais. Não tem açúcar, não tem nada aqui, só ingredientes naturais. ZTX 14 é o foco no que você precisa. É isso daí, nossos patrocinadores. Agradecer a rapaziada aí que está em peso. Thiaguinho e o Pedrão, que estão aí, aqueles que coordenam o nosso NEG, né? Estão à frente aí fazendo movimento. Gustavinho e Douglas. Gustavinho e Jonathan, me perdoa, tá, irmão? Nunca mais eu olho depois dessa, eu prometo pra você. Gustavinho e Jonathan, da Arquivo 101, gratidão por estarem dando suporte para nós, continuam acreditando sempre no nosso projeto. E vamos pra cima, meu irmão! Mais uma vez, estamos juntos. Conta com a gente e bora lá nessa jornada aí. Bora! Valeu!